Olá a todos! Neste vídeo vamos estudar as permutações. Consideremos um exemplo. 4 pessoas correm numa maratona. De quantas maneiras diferentes se pode acabar em primeiro e em segundo lugar? Ora, das 4 pessoas podemos imaginar, por exemplo, que serão o João, o Pedro, a Sónia e a Marta. E então temos um primeiro lugar e um segundo lugar. Ora, se o João ficar em primeiro lugar, em segundo lugar pode ficar o Pedro, ou a Sónia, ou a Marta. Mas se em vez do João ficar em primeiro lugar, ficar, por exemplo, o Pedro, então, no segundo lugar podem ficar ou o João, ou a Sónia, ou a Marta. Mas em primeiro lugar pode ficar a Sónia e em segundo lugar ficará ou o João, ou o Pedro, ou a Marta. Por fim, em primeiro lugar pode ficar a Marta e, se isso acontecer, no segundo lugar pode ficar ou o João, ou o Pedro, ou a Sónia. Este diagrama aqui chama-se diagrama em árvore e podemos concluir que existem 12 resultados possíveis. Poderíamos chegar à mesma conclusão multiplicando 4 por 3. Porquê? Porque existem 4 hipóteses para o primeiro lugar e se já existe um primeiro lugar e eram 4 participantes, para o segundo lugar restam apenas 3 hipóteses. Logo, 4 vezes 3, 12. Princípio fundamental da contagem. Se o primeiro conjunto tem k índice 1 elementos, o segundo tem k índice 2 elementos e assim sucessivamente, então o número total T de escolhas é dado por k índice 1 vezes k índice 2 vezes k índice 3 vezes etc. vezes k índice n. As permutações de n elementos são as sequências de n elementos que se podem formar com os elementos de um conjunto de n elementos. Isto é uma ordem de n elementos tal que um elemento é o primeiro, outro é o segundo, outro é o terceiro, etc. Escreva todas as permutações das letras na palavra cão. Ora, poderemos ter C-A-O, C-O-A, trocando o O com o A, depois A-C-O, A-O-C, trocando o C com o O, O-A-C e O-C-A. Ou seja, concluímos facilmente que existem 6 permutações. Mas poderíamos chegar lá através de outro raciocínio. Temos então 3 letras. Na primeira posição temos 3 opções, ou C, ou A, ou O. Mas se já foi escolhida uma letra para a primeira opção, na segunda restam apenas 2 letras disponíveis. Se já foram escolhidas 2 letras para aqui e outra para aqui, apenas resta uma letra. E então, 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. Ou ainda, n permutações de n, ou seja, é o número de permutações de n objetos retirados n de cada vez. Ou seja, seria então dado por n fatorial. No nosso exemplo, existem 3 letras. Quando é escolhida uma, ela é retirada, já só sobram 2. Quando é escolhida outra, novamente, é retirada e sobra uma. E então seria 3 fatorial, que é dado por 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. Numa eleição existem 20 candidatos. De quantas maneiras diferentes pode-se escolher um primeiro-ministro, um ministro e um secretário de Estado? Então, aplicando o princípio fundamental da contagem, temos uma pessoa para primeiro-ministro, uma pessoa para ministro e uma pessoa para secretário de Estado. Enquanto os candidatos, 20. Logo, 20
São candidatos, são opções possíveis para primeiro-ministro. Mas se já foi escolhido um primeiro-ministro, sobram apenas 19 candidatos para ministro. Se já foi escolhido um para primeiro-ministro e outro para ministro, sobram apenas 18 candidatos para secretário de Estado, que dá então 20 vezes 19 vezes 18, 6.840 maneiras ou permutações. Permutações de n elementos retirados r de cada vez é dado por n fatorial sobre n menos r fatorial. No nosso exemplo, existem 20 candidatos e têm de ser retirados 3, ou seja, 20 fatorial sobre 20 menos 3 fatorial. Bem, então, 20 fatorial, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial sobre 20 menos 3, 17 fatorial. 17 fatorial simplifica com 17 fatorial, vem então 6.840. Vejamos alguns exercícios. Num determinado país, os números de telefone têm 7 dígitos e os 3 primeiros são 661. Quantos números de telefones diferentes existem? Ora, são 7 dígitos, os 3 primeiros são 661. Um número de telefone seria, por exemplo, 6610123. Outro número de telefone seria, por exemplo, 6611023. Relembremos que os dígitos possíveis serão o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, 661 é constante. Todos os números de telefone terão 661. O que vai fazer a diferença serão os 4 últimos dígitos. Vamos então considerar o quarto dígito, o quinto dígito, o sexto e o sétimo dígito. Ora, para o quarto dígito existem quantas opções? 10, que são os números de 0 a 9. No quinto dígito, pode-se repetir o 0 novamente, se ele já foi escolhido como quarto dígito? Sim, então existem na mesma 10 opções para o quinto dígito. O número de telefone poderia ser novamente 0 se tivesse sido escolhido 0, 0, 0 novamente? Sim, logo para o sexto dígito também existem 10 opções e para o sétimo dígito também existem 10 opções. Logo, existem 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10.000 formas ou permutações. Quantos números ímpares com 4 dígitos, maiores do que 3.000, podem ser formados usando os dígitos de 0 a 9, podendo estes ser repetidos? Ora, uma vez mais, os dígitos que é possível utilizar são os dígitos de 0 a 9. Os números ímpares com 4 dígitos maiores do que 3.000 será então o primeiro deles 3.001. O seguinte, 3.003 e assim por diante. Ou seja, temos então 4 dígitos para serem preenchidos. O primeiro dígito, se os números têm de ser maiores do que 3.000, tem de se começar num número superior ou igual a 3. Logo pode ser o 3, o 5, o 7, o 9, mas também pode ser o 4, o 6 e o 8. Ou seja, existem 7 opções para o primeiro dígito. Depois, para o segundo dígito, ele pode ser qualquer valor. Logo, pode ser qualquer número de 0 a 9, ou seja, existem 10 opções. Para o terceiro dígito, ele também pode ser qualquer valor de 0 a 9, ou seja, também existem 10 opções. Mas a terminação, ou seja, o quarto dígito, é especial porque pergunta números ímpares. E então,
Números ímpares pode ser o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Ou seja, existem 5 opções. Logo, 7 vezes 10 vezes 10 vezes 5 igual a 3.500 formas ou permutações. Em quantas formas 10 pessoas podem terminar numa corrida em primeiro, segundo e terceiro lugar, assumindo que não há empates? Ora, temos então o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Se são 10 pessoas a participarem na corrida, para o primeiro lugar existem 10 candidatos a esse primeiro lugar. Para o segundo lugar, se já foi escolhida uma pessoa das 10 para primeiro lugar, então existem 9 pessoas possíveis para terminarem em segundo lugar. Se já foram escolhidas 2 pessoas, uma para primeiro e outra para segundo, restam apenas 8 hipóteses, 8 candidatos para o terceiro lugar. Ou seja, 10 vezes 9 vezes 8 igual a 720 formas ou permutações. Outra forma de lá chegar seria pensar que existem 10 pessoas e pretendemos escolher 3, ou seja, retirar 3 pessoas. E então seria 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, ou seja, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, tudo sobre 7 fatorial. O 7 fatorial simplifica com 7 fatorial, vem então 720 formas ou permutações. Em quantas maneiras podem 6 pinturas serem exibidas em 6 sítios diferentes no corredor de um museu? Ora, tem-se então 6 pinturas. A primeira pintura, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E então, para o primeiro lugar, existem quantas pinturas possíveis? 6, como diz o enunciado. Para o segundo lugar, já foram escolhida uma das 6 hipóteses, logo restam apenas 5 hipóteses para o segundo. Se já foi escolhida uma para o primeiro e outra para o segundo, restam apenas 4 hipóteses para o terceiro, 3 hipóteses para a quarta posição, 2 hipóteses para a quinta posição e depois resta apenas 1. Logo, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 720 formas ou permutações. Outra forma de determinar a solução seria pensar que existem 6 pinturas e pretendemos escolher 6. Logo, permutações de 6 a 6, ou seja, 6 fatorial sobre 6 menos 6 fatorial. 6 menos 6 fatorial é 0 fatorial, que por convenção é igual a 1, e 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 720 formas ou permutações.